quantas vezes nós nos pegamos querendo entender qual é o nosso propósito aqui nesse mundo, por que que nós nascemos, por que que nós fomos criadas, e nós sentimos um vazio dentro de nós, às vezes uma falta de direcionamento, uma falta de sentido mesmo, mas é porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus para nossas vidas, porque a todo instante o Senhor, Ele está nos chamando e Ele quer nos trazer para perto dEle. Mas nós vivemos num mundo de muitas ofertas, de muitos prazeres, de muitas distrações, e nós nos perdemos no meio de tudo isso e deixamos de fazer aquilo que é essencial para a nossa vida, para a nossa alma, que é nos relacionarmos com o Pai. Então, quando nós vivemos nesse mundo frenético, correndo para um lado e para o outro, buscando as nossas conquistas, os nossos próprios interesses, nós perdemos aquilo que é vital para nossas vidas, que é um relacionamento com o nosso Pai, porque nós somos filhas de Deus, nós somos criadas à imagem do nosso Pai, à imagem do nosso Deus, à imagem do nosso Criador. E enquanto nós não compreendemos o que o Senhor tem para nós, qual é a nossa identidade, nós vamos viver esse vazio em que nada vai preencher. O dinheiro não preenche, a profissão não preenche, a nossa família, que é o bem mais precioso que o Senhor colocou na nossa vida, não vai preencher o vazio e o espaço do nosso Deus, que é só Ele que preenche. Então, o que eu quero te convidar aqui hoje é para que você fique aqui nesse vídeo até o final, e se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva e deixa aqui uma mensagem para eu saber que você está aqui. Quero muito te conhecer. Compartilhe também com uma amiga, para que nós não venhamos caminhar sozinhas, mas que nós venhamos crescer em unidade. Então, do ponto de partida aqui da nossa conversa hoje, vai ser sobre o nosso propósito. Porém, nós vamos voltar um pouco mais para a gente entender o que nos leva a viver o nosso propósito. Aquilo que abre os nossos olhos, aquilo que nos traz direcionamento. Você já sabe que você é filha, você já sabe que você tem um pai e que ele te ama. E muitas vezes isso é muito vago, mas o que eu vou te falar aqui hoje vai te trazer muito entendimento. Você precisa entender que quando nós fomos criadas, nós nascemos já no pecado, porque lá no Éden, lá em Gênesis, o pecado entrou. Quando Eva, então, ela cede ali aquela oferta, né, que a serpente fez para ela, ela lhe quebra um dos princípios que o Senhor ele tinha colocado para Eva e para o Adão ali naquele jardim, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o pecado ele entra, ele traz o quê? Uma divisão, ele nos separa de Deus. Então, o Senhor, através de Jesus Cristo, ele nos traz de volta a redenção, a justificação. E nós temos ali a oportunidade, novamente, ali na cruz do Calvário, né, de voltarmos a vivermos esse lugar no Pai. Porém, nós precisamos aceitar Jesus, como eu falei aqui no vídeo anterior, confessá-lo de todo o nosso coração e a partir de então desfrutarmos desse relacionamento com o Pai. Se nós voltarmos um pouco ali na história, nós vamos entender que quando Adão e Eva, eles comem do fruto proibido, ali os olhos deles se abrem e eles ficam totalmente envergonhados, porque eles percebem que eles estão nus. E o Senhor, ele vinha na viração do dia para se relacionar com Adão e depois também com Eva, porque ali já não era só mais um, mais dois. E quando o Senhor, ele chega ali naquele dia específico, porque todos os dias ele estava ali, e ele chama por Adão, né? Adão, ele estava escondido atrás das árvores. Por quê? Porque ele tinha pecado, ele tinha desobedecido o Pai e ele estava ali tentando cobrir, né, a sua nudez.
E esse ponto específico eu quero que você se atente para ele. Quando o Senhor chama Adão. O Senhor, ele é onipresente, onisciente, e ele está presente a todo momento. Mas ele nos dá o livre-arbítrio. E o Senhor, ele já sabia que Adão e Eva, eles tinham desobedecido. Mas, como ele é um pai e ele é fiel, ele que tinha aquele encontro ali todos os dias com Adão, ele voltou ali para aquele mesmo lugar, para dar a mesma oportunidade para Adão se relacionar com ele. E aqui em Gênesis fala sobre esse chamado de Deus para Adão. O pecado, ele entrou através de um homem, e a salvação, ela também veio através de um homem, através de Jesus Cristo. E isso é muito lindo, porque quando o Senhor, ele envia o seu Filho, ele também está nos chamando de volta, nos dando a oportunidade de voltarmos para a presença do Pai, para o nosso lugar de origem, esse lugar que foi corrompido com o pecado. E essa palavra chamar de volta é o mesmo que devolver. É quando o Senhor, ele nos devolve a nossa posição original. Então isso é muito lindo, é muito maravilhoso, e eu fico assim com o meu coração queimando e não me canso de refletir sobre isso. E algo muito extraordinário que aconteceu na minha vida foi em 2022, sobre esse chamado, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes eu preciso que você entenda que o chamado de Deus para nossas vidas é para que nós venhamos viver nesse lugar de paternidade em Deus, nesse lugar de filhas de Deus, amadas por Ele. E quando nós nos encontramos nesse lugar, nós nos deleitamos na presença de Deus. E a gente deixa de viver de forma natural aqui nesse mundo. A palavra de Deus fala que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E verdadeiramente nós não somos daqui. E muitas vezes nós sentimos até saudade do céu, porque nós fomos criados no céu. E essa saudade, ela é verdadeira, ela é genuína, porque a beleza de Deus, ela nos atrai. E viver nesse lugar é o mesmo que viver em intimidade, em comunhão com o Pai. E é o que Ele está nos chamando a fazer. Para que antes nós venhamos viver o nosso propósito, nós precisamos viver nesse lugar de origem, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de relacionamento, de comunhão e de santidade. Porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Então, todos os dias nós precisamos convidar o Espírito Santo para que ele nos traga de volta ao centro da vontade de Deus, para que as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes, elas sejam respaldadas na palavra do Senhor. Que elas sejam segundo os princípios de Deus para as nossas vidas, porque o nosso Pai, ele é bom, o nosso Pai, ele é amoroso, ele é justo, ele é fiel, e ele quer que nós sejamos assim como seu Filho, que nós venhamos desfrutar da beleza dele e desse lugar de plenitude. É tão interessante as coisas que Deus faz na nossa vida, porque em 2022, sem entender sobre o chamado de Deus, sem entender isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, o Senhor, ele me deu uma revelação em sonho, e foi muito pontual. Foi sobre esse lugar de origem, foi sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, e o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar isso com vocês, e eu tenho falado sobre isso, e quanto mais eu falo, mais o meu coração tem queimado, porque eu acredito que não é somente para mim, eu acredito que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, e que a partir da minha vida, o Senhor vai alcançar outras mulheres. Então é com muito temor que eu venho compartilhar isso com você. Não
pule etapas. Não queira viver o seu propósito sem antes entender o que o Senhor ele está fazendo na sua vida. O Senhor primeiro, ele nos chama para esse lugar de intimidade, para que nós venhamos ser íntimas dele. E consequentemente nós vamos viver o nosso propósito. Não tem como nós sermos íntimas do Pai e depois nós não vivemos o nosso propósito aqui nessa terra. E não queira viver um propósito de forma natural, porque o propósito de Deus ele acontece primeiramente de forma sobrenatural. É dentro de nós, é de dentro para fora. Então em 2022, eu tenho até anotado aqui no caderno, dia 26 de setembro de 2022, o Senhor me deu um sonho, aonde Ele me entregou uma frase, onde Ele dizia o seguinte: vim devolver, refidele, o fim na ordem do seu tempo. E nesse sonho, o Espírito Santo de Deus, ele falava na minha mente: levanta, pega uma caneta e anota, para você não esquecer. E já era manhã, já estava ali pela manhã, foi bem no início da manhã quando eu tive esse sonho, e eu levantei muito rápido e já peguei a caneta, sentei ali na cama e anotei. E ali eu fui viver o meu dia, e depois eu lembrei desse sonho, e quando eu peguei o caderno, eu fui refletir sobre essa frase. Nós estamos no ano de 2025, e desde 2022 o Senhor tem ministrado na minha vida a partir dessa frase que Ele me entregou. E Ele tem me levado para esse lugar de filha, para esse lugar de dependência, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre isso que o Senhor me entregou, mais o meu coração queima, porque o Senhor falou: vim devolver. E eu perguntava para o Senhor: o que quer dizer isso, Senhor? Vim devolver, eu não estou entendendo. Aí a próxima palavra é refidele, é como se fosse uma ordem: refidele, faça. E eu não entendia ainda assim, porque essa palavra refidele, para mim, ela era desconhecida. E a frase seguinte, né, as palavras seguintes são: o fim, refidele, o fim, na ordem do seu tempo. Então naquela manhã eu fui olhar sobre essa palavra refidele, perguntei para o meu esposo se ele conhecia, ele falou que não conhecia, e eu fui pesquisar. E eu encontrei a palavra mais próxima de refidele, é refile. E refile, ele é uma palavra que existe e é uma palavra muito usada em gráficas, onde faz esses panfletos, onde faz esses folders. E refidele nada mais é do que refilar a borda desses folders, desses cartazes, é aparar as arestas. O Senhor, ele estava querendo que eu fizesse renúncias, que eu negasse a minha própria vontade, que eu deixasse de viver na força dos meus braços e que eu viesse ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, e deixar o Espírito Santo tratar a minha vida, tratar as minhas emoções, me trazendo para esse lugar de santidade. Então ficou muito explicativo: refidele o fim na ordem do seu tempo. Então, aparar as arestas fala sobre a borda, fala sobre os fins, fala sobre tirar aquilo que é excesso, deixar para trás aquilo que não tem mais sentido, aquilo que ficou no passado. Então isso vai falando sobre os nossos traumas, sobre aquilo que nós vivemos lá atrás e que nós trazemos como bagagem. É como se o Senhor quisesse mostrar que Ele nos transforma, que Ele nos lapida, que Ele faz da nossa vida um novo, que Ele traz restauração, que Ele traz restituição. Então, aqui fala que é na ordem do tempo, que existe um tempo, que existe processos. E diante de tudo isso, eu comecei a entender então o que era refile, comecei a entender então a ordem do tempo, que tudo existe um tempo, que é no tempo de Deus,
que nós precisamos estar nesse lugar, que o Senhor, Ele estava me chamando, mas eu ainda não compreendia o que é esse vim devolver. Então, em certo tempo, eu ganhei do meu esposo um livro do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, onde ele escreveu um livro, Deus te fez de propósito, para viver com propósito. E ali estudando, logo nas primeiras páginas, o Senhor me trouxe a revelação então do que significa vim devolver. Vim devolver é o mesmo que o chamado de Deus, é o Senhor nos chamando de volta para vivermos o nosso propósito, a nossa identidade nele, vivermos nesse lugar de origem. Porque Deus, Ele através de Jesus Cristo, Ele está restaurando as pessoas, Ele está restaurando a minha vida, Ele está restaurando a sua vida e nos trazendo de volta para esse lugar, para a nossa posição original, para viver aquilo que Ele nos criou para vivermos. E essa frase, vim devolver, ela resume a missão de Deus, a missão que Deus tem para as nossas vidas. Então você vai me ouvir muito falar aqui sobre isso, sobre o nosso lugar de filha, esse lugar de intimidade, esse lugar de plenitude no Pai. E a partir desse lugar, o Senhor Ele vai nos revelar qual é o propósito dele para a nossa vida e qual é a missão que Ele tem para nós. Nesse livro também do Douglas, nos ensina que o propósito de Deus para nós, ele é o mesmo que um casamento do chamado de Deus com a nossa missão. Então o chamado é o que eu estou falando aqui para você desde o início desse vídeo. É vivermos no centro da vontade do Pai, é vivermos em comunhão, em intimidade, em um relacionamento genuíno, uma vida de santidade e buscando sempre, todos os dias, fazermos as escolhas certas, pautadas na palavra. Então, a partir desse lugar do chamado, dessa vida de comunhão e de santidade, o Senhor, Ele nos leva para a nossa missão. E a missão, ela é individual. A missão que Deus tem para a minha vida, ela é diferente da missão que Deus tem para a sua vida. E você percebeu que descobrir o nosso propósito, ele vai muito além de uma satisfação pessoal. Descobrir o nosso propósito é para que a nossa existência, ela esteja alinhada com aquilo que Deus já tem para nós. Porque quando nós deixamos de viver o nosso propósito, nós vamos viver uma vida sem sentido, uma vida sem direção, uma vida frustrada, sem viver a plenitude que Deus tem para as nossas vidas. E como eu te falei aqui, para vivermos o propósito de Deus, nós precisamos então entender que nós precisamos ter o chamado com a missão. E eles não podem andar separados. É um casamento, o chamado de Deus, esse lugar de entrega, esse lugar de paternidade, esse lugar de relacionamento com a missão que Deus vai nos entregar a partir deste lugar de relacionamento com Ele. Então Ele começa a trazer revelações para nós, Ele começa a trazer direcionamento para nossas vidas. Então o chamado, ele é o propósito central de pai e filha. E a missão é viver esse chamado de Deus para nós aqui nesse mundo. Lembre-se, o Senhor, Ele está te chamando todos os dias. E se você chegou até o final desse vídeo e tem aqui algumas dúvidas na sua mente, pode perguntar, que nós estamos aqui para conversarmos, para desfrutarmos de tudo isso que o Senhor tem para nós. E eu quero muito estar aqui compartilhando com vocês as experiências que eu tenho vivido com o Espírito Santo, de entender que a nossa vida, ela vai além do hoje, ela é para toda uma eternidade, de viver na total dependência de Deus, independente das circunstâncias. Nós sabemos que nós vivemos dores, traumas do passado e o Senhor, Ele que se importa conosco, assim como um bom pai, Ele está nos trazendo essa revelação
para que nós venhamos viver em plenitude com Ele, para que nosso coração ele venha se alegrar, porque Ele não quer te ver triste, Ele não quer te ver vivendo sem direção, sem um propósito. Então que Deus abençoe sua vida, um grande beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais uma amiga e deixe uma mensagem aqui para mim que eu vou te responder com todo carinho. Um beijo, até o próximo vídeo.